Deus, graças e paz, igreja. Shalom, shalom. Vocês estão bem? Pode sentar um pouquinho. Meu amigão Gruto. Homem de Deus, valoroso. Muito obrigado. Deus tem recompensas extraordinárias para a tua vida. Aleluia. Vocês estão bem? Quem está preparado para voar? Aí. Pois se prepara que hoje você vai voar. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Graças nós te damos, Pai. Obrigado pela tua boa mão estendida sobre nossas vidas nesse lugar. Obrigado, Pai, porque sabemos que é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos provê aquilo que nós precisamos, é o Senhor que tem nos protegido, livrado do mal, é o Senhor que tem cuidado de cada uma das nossas vidas que estão aqui. Obrigado, Senhor Deus, pela tua mensagem, que será maravilhosa, irá encher o nosso coração de alegria e entusiasmo. Nós sairemos daqui muito melhor do que chegamos, porque nos expomos à tua palavra. Graças te damos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Graças para a igreja mais uma vez, shalom. Pessoal, a gente está vindo falando sobre uma sequência, de um assunto a respeito de unção. O Espírito Santo, em tempos, ele levanta um tema para a gente trazer para o seu povo, para a igreja, o povo de Deus. Amém? E hoje o tema da nossa mensagem é que nós somos propagadores do Evangelho de Cristo. Você pode repetir comigo essa frase? Nós somos propagadores do Evangelho de Cristo. Há uma grande necessidade das pessoas começarem a ver Cristo em nós. Cada vez mais o amor está esfriando, gente, no mundo, e não vai melhorar, não. Não estou aqui trazendo essa mensagem para te entristecer, mas para te alegrar, porque o nosso Senhor Jesus está voltando. Amém? Quero dizer para você que você deve se animar, alegre-se no Senhor Jesus Cristo. A gente vê na história da igreja tanto esforço que foi feito para poder chegar até nós, o Evangelho. Você sabia que muitas pessoas deram as suas próprias vidas e não viveram mais do que talvez gostariam ou poderiam viver, porque eles se recusaram a não levar essa mensagem adiante. Nós precisamos carregar o amor de Deus incondicional, que ama sem que o próximo mereça. Amém? Às vezes somos tentados a amar o próximo baseado no merecimento dele. Então, se ele for bonzinho comigo, se ele for legal comigo, ok, eu te amo. Mas se você não for legal comigo, vá para lá, eu não te amo mais. Não é assim que as coisas acontecem? Nós precisamos melhorar isso. E é por isso que nós vamos falar hoje aqui um pouco sobre a mensagem da cruz e a consciência que nós temos que despertar em que nós devemos ser propagadores do Evangelho de Cristo. Então, aperte o cinto aí que a gente vai voar. Vamos abrir a Bíblia hoje bastante. A Bíblia vai pregar hoje aqui. Gosto de culto, Bem carregado, versículos. Êxodo, capítulo 9, versículo 16, na versão NVT, por favor, pessoal, vai projetar no telão. Êxodo 9, 16, diz o seguinte: aqui, Deus ele mandou Moisés entregar uma mensagem a Faraó. Isso aqui aconteceu no meio daquelas pragas. Quem sabe dessa história? As 10 pragas no Egito. E nesse meio dessa situação, aqui Deus ele levanta Moisés para ir lá até o Faraó e lançar essa passagem aqui, essa palavra aqui. E Moisés fala para Faraó: mas eu o poupei a fim de lhe mostrar o meu poder e propagar. Repete comigo, propagar. Eu quero que você grude nessa palavra e que ela fique na sua mente, no seu coração. Você vai sair daqui vivo com essa palavra em seu coração. Propagar. A fim de mostrar o meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Romanos, no capítulo 9 também, agora 17, Romanos 9, 17, ele faz uma menção a esse versículo que nós acabamos de ler. Romanos 9, 17, ele diz: pois as Escrituras afirmam, é isso? Pois as Escrituras afirmam
que Deus disse a Faraó: eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito. Existe um propósito para cada um de nós. Amém? E ele diz: com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. A gente vê que a Bíblia, ela traz esse relato com essa palavra propagar, que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? E Deus, ele sempre vai estar mostrando para a gente que o seu nome deve ser propagado. Quantas pessoas já renunciaram àquilo que ela tanto queria fazer ou desejava fazer para que ela fosse um instrumento escolhido de Deus ou um instrumento propagador do Evangelho? Nós vamos ver hoje aqui que pessoas renunciaram à sua própria vida. Mas entenda, eu não estou hoje aqui trazendo para você um culto, eita pastor, aquele culto que vai fazer a gente, renunciar a tudo para... Não, irmãos, eu quero só despertar aquilo que Deus já falou em sua palavra e nós precisamos, porque parece que a igreja contemporânea está dormindo nesse ponto. Parece que a igreja contemporânea, assim como a minha esposa falou aqui, para os nossos jovens, as distrações, as coisas que têm acontecido no meio do povo de Deus, tem feito com que as pessoas se pareçam mais com o mundo do que santo e separado. Ser igreja é ser santo e santa, separado. Amém? Vou dar uma oportunidade de você dar um amém mais forte. Ser santo e santa é ser separado do mundo. Amém? Se você vê na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, você vai ver que o que tirou Adão e Eva do jardim do Éden não foi um acumulado de pecados, não. Foi um pecado só. Deus, ele não compactua com o pecado e ponto final. Deus não compactua com o pecado e ponto final. Precisamos estar mais atentos às coisas eternas. Amém? Vamos lá. Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1. Vamos começar. E eu já quero, aleluia, o apóstolo Paulo, ele trouxe para nós aqui, e eu quero que você preste bastante atenção. Quando você estiver lendo a Bíblia, as cartas de Paulo foram escritas para a igreja, o povo de Deus. Então, quando você lê como se aquela carta tivesse sido para você. Amém? Você lê não como lendo um livro de história, um relato, um registro passado. Você lê como se alguém, o remetente, tivesse mandado para você, o destinatário. Amém? Vamos ver? Assim então, vamos ver nesse ponto de vista, nessa holística. Paulo e Timóteo, duas duplas, topada. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo. Presta atenção no detalhe que ele se colocou. Paulo e Timóteo, escravo de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos. Então, se você está em Cristo, você é povo santo também. Amém? Louvado seja Deus. Incluindo os bispos e diáconos, ou seja, geral para a igreja. O 2 diz: que Deus nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo lhe dê graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores de quê? O apóstolo Paulo está dizendo para toda a igreja de Filipos, os filipenses, ele disse aqui, escravo, Paulo e Timóteo, escreva essa carta para vocês, e eu quero, todos vocês pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Preste atenção nesse ponto agora, desde o primeiro dia até agora. Continua no 6, por favor. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra
em vocês irá completá-la até o dia em que Jesus voltar. Amém? Deixa eu dizer para você uma coisa. A Bíblia diz que ninguém vai a uma guerra com os seus próprios recursos. Aquele que começou a boa obra em você, aquele que o arregimentou, aquele que o alistou, que chamou você, convocou você para a guerra. Você não vai usar as armas que você vai comprar com os seus recursos, nem a bala, nem você vai comprar o fardamento. Aquele que te arregimentou, aquele que te alistou, ele vai capacitar você. Amém? Aleluia. Você vai ficar mais feliz ainda quando caminhar aqui. Glória a Deus. Irmãos, eu estava orando hoje, né? Espírito Santo. E eu falei para Daniele, meu amor, como é que pode, se não for o Espírito Santo em nós em nós mesmos, em nossa força natural, porque como é que o Espírito Santo... Gente, eu acredito que existam pessoas criativas, tá? Minha esposa diz que eu sou criativo, você pode ver, eu estou sempre mexendo. A igreja agora compactou aqui, fiz uma parede ali, né, mexi aqui atrás, e estamos sempre mexendo uma coisa e outra. Isso aqui é uma surpresa para o final, já já vocês vão saber por que isso está aqui, tá? Mas, eu falando para ela, eu acredito que há pessoas muito criativas, mas eu acredito que há inspirações, influências, que faz com que potencialize a criatividade das pessoas. Não teria como... Eu falo para ela, nesse tempo todo que a gente está, nunca, que eu já tentei repetir uma mensagem, eu consegui. Do mesmo jeito, não. Às vezes eu pego um esboço pronto, é uma mensagem, e quando eu leio ela, eu digo, o Espírito Santo me deu uma nota para falar sobre unção, sobre as manifestações do Espírito Santo. Aí eu dou uma olhada no meu esboço, aí está lá. Quando eu abro, eu disse, já está tudo aqui. Quando eu começo a escrever, que eu sempre começo a escrever outro esboço, foge totalmente daquilo ali. Sempre tem algo novo. Diariamente, quando a gente escreve o devocional, algumas pessoas me perguntaram já, o devocional você tira de onde? Eu disse, do Espírito Santo, da Bíblia. Eu oro, o Senhor me dá uma nota. Sobe uma nota em meu espírito, fale sobre perdão. Na hora ele me dá o versículo, tal lugar, aí eu, boto o versículo embaixo, boto o desfecho daquele versículo e lanço. De repente, chega uma pessoa, às vezes, outra, tem dia que não. Pastor, esse devocional foi para mim hoje. Então, pessoas estão cansadas. Eu acredito que o Espírito Santo, ele dá criatividade, ou ele potencializa aquilo que ele já colocou em nós, para a gente ter essa capacidade para fazer isso todos os dias. É ele que vai fazer isso em você. Amém? Ok. Então, aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia de Jesus voltar. Filipenses ainda, no capítulo 4, por favor, versículo 1. E agora eu quero que você preste bastante atenção. Aqui, lembrando que a carta que o apóstolo Paulo escreveu, ele chamou, né, todos os filipenses de meus cooperadores na propagação do evangelho. Eu fico imaginando, gente, como seria... Se as pessoas, todo mundo trabalha aqui, ou já trabalhou, todo mundo trabalha aqui, amém? Se nós parássemos para analisarmos a obra de Deus, a igreja, o corpo de Cristo na terra, a instituição igreja, vou falar agora do ponto de vista institucional, organização. Se nós parássemos para fazer uma breve analogia, não querendo aqui ser religioso nem espiritual demais, ok? Mas fazer uma breve analogia com uma empresa. Uma empresa, você acredita que existe uma função para aquele que cuida da manutenção da limpeza? Também para aquele que está ali para gerenciar. E todos aqueles que estão abaixo daqueles que gerenciam para cumprir ordem. Para quê? A finalidade do propósito, da funcionalidade do todo, do corpo, não é levar ao sucesso? Amém. Porque às vezes a gente pensa que igreja é diferente. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Funcionalidade no corpo de Cristo. A Bíblia diz que Deus chamou cada um de nós. Todos nós fomos chamados. Existe uma história contada para cada um de vocês. E lá vai eu voltar para aquele versículo de novo, né? Salmos 119, por favor. Já a gente volta para isso aqui. Salmos 119, 16. Agora eu lembrei, o Espírito Santo me lembrou. Obrigado, Jesus.
E olha o que a Bíblia diz. Salmo 139. Eu disse que lembrei, mas foi só uma pegadinha. Foi não, gente, esqueci mesmo. Salmo 139, 16. Agora sim chegou. Obrigado, Espírito Santo. Vamos lá. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado. Tem um registro. Em teu livro, tem um livro com registro, com a história teu, antes de tu nascer. Cada momento ainda desse dia já foi estabelecido, quando ainda nenhum dele existia. E por que você não está vivendo aquilo que Deus disse que já deixou para você viver? Livre-arbítrio. Falta de busca, falta de discernimento, de entender aquilo que Deus já preparou para você. Existe uma história para você viver. E eu acredito que os planos de Deus são planos de paz. São planos de causar bem, planos de fazer você prosperar, de ir bem. Amém. Ah, pastor, minha vida está uma bagunça. Está na hora de você orar e buscar no Senhor. Qual a vontade dEle para a sua vida? A vontade boa, perfeita e agradável. Voltando agora para Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Amém. E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando para os filipenses: ó filipenses, meus cooperadores, propagadores do Evangelho, das boas novas, a mensagem da cruz. O nosso Senhor Jesus, Ele veio ao mundo para consertar aquilo que foi danificado, quebrado lá no Éden. Obrigado, Senhor. E aí ele manda essa carta para os filipenses. Sabe, se Paulo estivesse mandando agora uma carta para a igreja Verbo da Vida Itajaí, e eu estivesse lendo agora essa carta aqui para vocês. Irmãos, o apóstolo Paulo, nosso irmão em Cristo, ele mandou uma carta para nós. Amém? Então, vamos todos escutar qual é a orientação do nosso querido apóstolo Paulo. E ele continua, e ele diz aqui, ó: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Diga amém. Amém, amém, apóstolo Paulo. Continue, está tudo muito bom. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. O 2, olha só o que acontece no 2. Agora suplico a Evódia e Síntique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. Oxente, vou fazer meu oxente aqui no Nordeste agora. Oxente, a igreja não estava tão cheia do amor, desde o primeiro dia até hoje. Propagadores do Evangelho, carregadores das boas novas, já está arengando. Alguém sabe o que é arengar aqui? Se desentender, desentendimento. Arengar é um verbo coloquial nosso lá do pernambucano, recifense. Lá no Recife, se você falar arengar, o pessoal vai saber o que é. Então, gente, e ele diz aqui, ó: tendo em vista que resolvam logo esse seu desentendimento. E quantas Evódias e Síntiques, é isso? Síntiques, Síntiques, estão no Senhor e estão se desentendendo. Conflitos têm se levantado para parar o povo de Deus. Eu vou repetir essa frase, para você ficar bem atento ao que eu estou falando aqui agora. Conflitos têm se levantado para parar você. E não precisa ser um conflito do tamanho de um trem não, desgovernado não, gente. Às vezes é uma coisinha tão pequena, tão simples, aparentemente tão boba. O diabo, ele tem distraído as pessoas com pequenas coisas. Ah, pastor, eu não vou com a cara dela. Tudo bem, você vai com a sua cara e ela vai com a cara dela, porque Deus fez uma cara para cada uma. Coisa linda, né? Cada um vai com a sua face. Aleluia. Eu vou com a minha face, vai com a sua face, né? Irmãos, a propagação do Evangelho é muito maior do que essas besteiras. Eu vou dizer para todos vocês aqui, eu amo de coração, todos vocês, no amor de Cristo, que é muito melhor do que o meu. Eu tenho uma limitação, irmãos, mas o amor de Deus derramado em meu coração, que é o amor incondicional, que ama a graça, que é favor imerecido, que me ama, mesmo quando eu não merecia. Eu amo vocês, eu digo a vocês, eu amo demais vocês, mas eu não negocio o princípio. Eu estou aqui para a propagação do Evangelho. Se em algum momento, em algum tempo, você discordar da Bíblia, eu vou aplicar em vocês Mateus 18. O que fala em Mateus 18? Chame o irmão que pecou
e está em discordância com a palavra de Deus, e corrijam em amor. Chame ele e corrija. Hebreus fala em amor, né? Ali Jesus só fala corrigir. Se ele não se arrepender, aí aplica o próximo. Agora traz 2 ou 3 testemunhas. Se mais uma vez ele não se arrepender, leva dentro da igreja. Irmão, vou fazer. Está na Bíblia. Faço bonitinho. Eu prefiro subir no arrebatamento do que ficar aqui nesse emaranhado de confusão. Leve diante da igreja. E se ele não se arrepender, expulse. Bote para correr. Duro, né? Quem falou isso, pastor? Jesus. Aí Pedro perguntou, e como é que trata então uma situação como essa? Então, não vamos perdoar, mas não tem como mais consertar ninguém. Ele falou, tem. Perdoe. Perdoe as pessoas que se arrependerem. E quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes 7. Todas as vezes que houver arrependimento, estamos de braço aberto para consertar. Mas se não houver arrependimento, por favor, tome o seu rumo. Vamos ver isso aqui? Olha aí, desentendimentos. Dentro da igreja, irmãos, a mensagem da cruz, a palavra, a propagação do evangelho, aquilo que Cristo fez para toda a humanidade é muito maior do que a arenga. Amém? Aleluia. Vamos avançar, gente. Louvado seja Deus. Por favor, coloca o versículo 3 agora, o próximo. E peço a vocês, amém. E peço a vocês, meu fiel colaborador, mais uma vez o nome colaborador, que ajude essas 2 mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo. Olha só. É a irmã que botou a mão no arado, que trabalhou duro na igreja, mas agora está arengando, está se desentendendo. Elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas. E também com Clemente e com os outros colaboradores, cujo nome está no livro da vida. Olha só para isso. O 4, por favor. Alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se. O apóstolo Paulo está mandando a gente se alegrar aqui na carta para a gente. Na carta, vamos dizer que foi para Itajaí, né? Filipenses não, vou botar aqui, Itajaienses. Alegre-se sempre no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor, repito, alegre-se. Irmãos, a gente não pode parar não com esse negócio não. Se você não levar a sério a sua vida com o Senhor, você está diferente do mundo não, que não está nem aí para nada. Dura essa passagem, né, irmão? Mas não, é salvação, irmão, para a gente. Eu tenho certeza de uma coisa, se você está aqui hoje, é porque a gente está sendo munido de coisas para a gente voar muito mais alto, irmão. A gente está fechando as brechas, irmão. Esse é o ano do espetacular. Esse é o ano de Deus fazer coisas. Irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Tu acha que o diabo vai deixar de ser diabo, porque tu é filho de Deus? Ele tentou Jesus. Tu acha que ele vai te respeitar? Ah, pastor, eu sou filho de Deus, estou blindado. Quem disse isso a tu? Existe uma autoridade em você que Cristo conquistou na cruz e você pode colocar no lugar dele. Mas não significa que ele não vá tentar. Ele é tentador, irmão. Ele não é conseguidor, não. Ele pode tentar, mas ele vai conseguir se você deixar. Gostou? Pedro gostou, está sorrindo ali. Ele é tentador, não é conseguidor, né? Eu e minhas falácias. Mas uma situação que ocorreu, né, de desentendimentos, que veio a atrapalhar a fluidez da propagação do Evangelho. Ontem nós tratamos, né, aqui no culto para casais, sobre alguns assuntos pertinentes àquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração. E subiu uma nota muito forte sobre conflitos. Nós falamos sobre conflitos. Daniele tratou sobre conflitos, nós falamos sobre interferências externas. Cuidado, família de Cristo, agora, para todos nós. Cuidado com as interferências externas. Cuidado com aquele conselho que você não pediu, com aquela opinião que você não pediu, aquela pessoa que se preocupa demais com a tua vida. Não, porque ela está muito preocupada comigo. Até onde? Se você não colocar limites em seus relacionamentos com pessoas que estão entrando demais na tua privacidade, se você não souber gerenciar esses relacionamentos, você vai sofrer danos. Nós precisamos entender que existem limites e colocar pontos para que nada venha atrapalhar a tua carreira, a tua corrida proposta por Cristo.
Amém. Irmãos, nada pode atrapalhar você de correr sua carreira. Repete comigo, por favor. Somos propagadores do Evangelho de Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. Em Gálatas, não vou. Eu vou ler bem rapidão, vai. Gálatas 2:11. Aqui fala mais uma vez sobre situações que aconteceram dentro da igreja, conflitos. Tá? Aqui já foi com Paulo e Pedro. Eu vou colocar lá também na Bíblia. Eu vou ler aqui no telão. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente. Olha só, imagina, Paulão e Pedrão. Essa é a luta do século, né? O pessoal gosta de UFC, meu Deus do céu. Né? O negócio aí foi sério. Tive que opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. Vai passando aí, André, por favor. Eu vou colocar aqui na minha Bíblia, que eu acho que eu vou, e tu vai passando aí, tá bom? Simbora. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro. E até mesmo Barnabé, meu amigão, se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, digam, existe a verdade das boas novas. Irmãos, não negocie princípios. Não negocie princípios. E mais uma vez, Pedro tomou nos dedos aqui. Dessa vez foi de Paulo. Jesus já tinha corrigido, mas agora foi Paulo. Quando eu vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento, vive como gentil, agora, né, na igreja, e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Que era para fazer a circuncisão, né? Está repreendido, meu Jesus. Ixi, já escapou, viu? Varões. Vocês sabem que a circuncisão, os homens sabem, né? Quem não sabe o que é, levanta a mão. Tem algumas pessoas que não sabem ainda. Prepúcio é um negócio que o homem tem e ele é cortado. No final a gente traz mais explicações, né? Mas imagina pessoas cortando naquela parte mais sensível. Quando você leva boladas. Passando ali uma gilete. E outra, viu? Hoje existe gilete. Naquela época não tinha gilete, probar, não tinha nada não. Era uma faca cega mesmo. Misericórdia. Eita, os homens agora fizeram. Vocês precisavam ver a cena. Volta aqui, gente, volta aqui. Você e eu somos judeus, no 15, né? Vamos para o 15. Você e eu somos judeus, de nascimento, não pecadores, como os judeus consideram os gentios. O 16. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Mas, se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei, que já destruí, então faço de mim mesmo um transgressor da lei. Pois quando procurei viver no meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Pedrão tomou um cruzado esquerda de Paulo. Irmãos, muitas vezes as pessoas estão agindo igual a Pedro. Estão abandonando o que já... Tem gente que está com 30 anos de igreja. Aí está caindo em coisas bem pequenininhas, sabe?
Pastor passou na rua dirigindo, olhando para o trânsito para não acidentar-se, nem acidentar ninguém. Não estou dizendo que isso aconteceu, estou querendo uma hipótese, tá? Passou na rua do trânsito. Ele passou por mim e não falou comigo. Não vou mais naquela igreja, não. Gente do céu. Essas besteirinhas, esses desentendimentos, essas arengas. A propagação do evangelho, a mensagem da cruz é muito mais importante que qualquer coisa. Nós precisamos vestir de verdade. Vamos lá. Aleluia. Vamos voltar aqui para a mensagem. Colossenses 1,6, por favor. Colossenses 1,6. Ele diz o seguinte. Agora, já? Tão ligeiro. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês. Preste atenção. Essa mensagem da cruz que chegou a cada um de nós que estamos aqui. Porque ninguém nasceu salvo. Entenda o que eu estou falando, gente. Não estou falando do critério da permissão que Deus deu para a criança no período de inocência. Entenda o que eu estou falando. Ninguém nasceu convertido, melhorar minha fala. Ninguém nasceu convertido a Cristo, ao Evangelho a Cristo. Entenda. E ele diz que assim, alguém chegou até você com a mensagem. Você lembra o dia que você aceitou Jesus? O dia que você se converteu. Olha para aquele momento, olha para aquele dia. Olha só. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês. Desde o dia, lembra desde o dia de novo que ele falou em Filipenses, que vocês ouviram, compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. É necessário que alguém propague esse evangelho. O que nós precisamos entender é que nós, cristãos, somos cooperadores, colaboradores de Deus na terra. É necessário falar sobre isso. Algumas pessoas pensam que Deus tem que fazer tudo sozinho. Irmãos, leia a sua Bíblia, você vai ver Deus usando pessoas. Até quando um anjo apareceu para Cornélio, o anjo não podia ter pregado logo ali. Imagina, aparecer um anjo aqui agora, ninguém ia nem querer olhar mais para mim, né? Eu vou olhar para esse cara para quê? Se tem um anjão aqui, ó, coisa mais linda de se ver. Eu aqui, até eu ia olhar para ele, né? Obviamente. Imagina que coisa espetacular. Um anjo aparece para Cornélio. Mande os seus servos e a Jope. Lá existe Simão, o curtidor de couro. Existe outro Pedro lá. Traz ele aqui para ele pregar para você o evangelho. Não era mais fácil ele pregar logo, não. Aceite Jesus. Um anjo falando, oxe, na hora. Ele já tinha se convertido. Porque Deus, ele usa pessoas. Amém? É assim, irmãos, que funciona. Diga, Deus quer me usar. Aleluia! E olha só, essa mensagem da propagação do evangelho, chegar até vocês e estão se propagando para o mundo todo, elas têm crescido, dado frutos por toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia que ouviram e compreenderam. Olha só, tu ouve, tu compreende a verdade sobre a graça de Deus. Como as pessoas vão ouvir e vão compreender a verdade da graça de Deus? Através da sua vida. Aquilo que você fala revela o que está no seu coração. O que você faz revela no que você crê. As tuas ações, as tuas palavras vai revelar o seu Deus. A que Deus você adora? O que você tem falado? O que você tem emprestado os seus ouvidos? Cuidado, porque as coisas que entram pelos teus ouvidos, pelos teus olhos, pode descer para o teu coração e criar raízes. Logo isso vai estar saindo pela tua boca. Temos que preservar, blindar a nossa fé. Precisamos olhar para os nossos amigos, parentes, cônjuges e dizer, eu amo muito você, mas Jesus é muito mais importante. E é porque eu amo Jesus é que eu te amo. Precisamos começar a colocar mais Deus na nossa vida. Eu estava colocando aquele adesivo ali atrás, né? E eu queria até corrigir, porque a irmã Thalita, que está lá em cima, ela me perguntou, pastor, o senhor colocou sozinho? Cai na besteira dizer, sim, foi, coloquei sozinho. Mas não foi não, coloquei sozinho não. Vamos dizer como foi, você vai entender agora. A primeira, eu fui para o YouTube, né? Como todo bom aprendiz, vai para o YouTube. E um vídeo daquele tamanho, eu disse, facinho. É igual colocar a película no celular. Só que com 2,5 metros por 1 metro de largura, né? É facinho.
Cada um dos vidros, são 2 vidros, né? Então, eu disse, é só isso na minha cabeça, né? Aí eu, vamos, tá, vou. Aí eu cheguei e coloquei, gente, eu passei quase 1 hora. Passou aqui na frente alguns moradores aqui do prédio, e eu acho que eles já olharam assim e faziam, não vai conseguir não. Está fazendo tudo errado. Gente, eu estava frustrado. Eu já estava desistindo. Até que eu falei uma frase dizendo, me ajuda Jesus. Quando foi a última vez que você pediu ajuda a Jesus? Eu disse, me ajuda Jesus. E me veio uma ideia. Do nada. De repente, plim, tire a parte de cima, cole na barra do metal. Quando você molhar a parte de dentro e a parte de fora, molhe tudo para que ela não grude. Irmãos, ela tinha se grudado, quando gruda é ruim, não volta mais não. Já tinha perdido uma parte ali. Quem sabe que trabalha com envelopamento sabe como é terrível isso. Eu já estava desistindo já estava triste, frustrado. Só que eu não gosto de sair como perdedor. Sou competitivo, eu vou vencer esse negócio. Você não vai ganhar para mim não. E o Espírito Santo disse, Jesus me ajuda. Aí veio essa ideia. Coloquei o primeiro e coloquei o segundo. Então a resposta para a Thalita foi, você colocou sozinho, pastor? Eu falei, não, eu e Jesus. Hoje eu fui ensinar meu filho a trocar o pneu do carro. Nem estava precisando trocar, mas só para ele aprender mesmo. Levanta o macaco do carro aí. E lá, até filmei. Depois eu vou colocar na rede social para ver como é que se forja um caráter um homem. 9 anos de idade, ele estava lá, no macaco. Levanta aí o pneu. Levantou, agora abaixa de novo. Tem que fazer isso, assim, assim, assim. Agora vamos mexer no motor. Então, como é que troca o óleo do carro? E aí, depois disso tudinho, aí eu disse, vamos logo fazer algumas coisas aqui. Aí eu fui fazer um serviço lá, que tem uma peça, né, que eu precisei mexer e não queria sair. Irmãos, eu tentei, já estava desistindo de novo. Falei, meu Deus do céu, está colado esse negócio aqui. Só pode, é uma coisa que mexe com a mão assim, ó. Aí peguei uma ferramenta com a chave de roda, já estava... Aí eu desistindo já, aí eu olhei para a Vita, nada pai, eu vou olhar de suor. Eu, não. Aí eu fiz, Jesus me ajuda. Aí me veio uma ideia. Aí eu peguei um outro instrumento e tum. Eu fiz, consegui, pai. Aí ele fez, conseguiu não, Jesus lhe ajudou. Ele estava mais ligado que eu, não foi? Conseguiu, Jesus lhe ajudou. Verdade, filho. Não fosse Jesus ter conseguido, não. Então a gente precisa ter essa consciência, gente. Como as pessoas vão ouvir e compreender a verdade da graça de Deus? Romanos capítulo 10, versículo 13. Você está sendo acrescentado? Amém. Aleluia. Romanos 10, 13 diz o seguinte. Como é que as pessoas vão ouvir a pregação? Como é que as pessoas crerão nessa mensagem? Através de cada um de vocês, meus amados. É através de vocês. Estamos nos esforçando, nos empenhando para que a propagação do Evangelho chegue ao máximo de pessoas, enquanto estivermos em nossa jornada terrena. Amém? Aleluia. Olha o que ele diz aqui, ó. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É lindo isso, né? Não é, gente? Todo irmão, qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor será salvo. O 14. Mas, como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão ao seu respeito se ninguém lhes falar? O 15. E como alguém falará se não for enviado? Precisamos enviar pessoas. Amém? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros. Aleluia! Como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Diga, tudo pela propagação do Evangelho. Das coisas mais simples que você imaginar, que está acontecendo aqui agora. Tem pessoas cuidando das nossas crianças. Tem ali atrás uma equipe que está pronta para colocar uma água para o ministro se engasgar no meio da palavra, para molhar as palavras. Né? O diaconato. Tem ali um pessoal na comunicação. Tem pessoas que fazem postagem na rede social diariamente. Das coisas mais simples que pareça, gente. Tudo pela propagação do Evangelho. Nós somos cooperadores. Nós somos colaboradores de Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador, nosso auxiliador. E isso facilita e muito a propagação do Evangelho. Porque muita coisa que você vai fazer, você não vai usar nem a sua força. Algumas coisas vocês vão ter que se esforçar. Mas tem coisa que o Espírito Santo vem com a unção e capacita tu para um propósito. Sabe como é que o Espírito Santo ajuda você? Pode me ajudar aqui, Jonas, por favor?
nosso convidado especial hoje aqui, Jonas e sua esposa. Nem apresentamos, né, gente? Meu Deus, que delicadeza. É porque ele já é de casa. Pega aqui no púlpito, por favor. Então, olha só. Jonas, me ajuda a carregar um pouco para cá. Isso é que ajuda. Me ajuda a colocar lá de volta, por favor. Amém. Muito obrigado. Se eu tivesse sozinho aqui, eu conseguiria levantar desse mesmo jeito que foi levantado. Eu não estou falando de levantar aqui, não. Estou falando aqui. Ajudar é tu pegar de um lado, o Espírito Santo pegando do outro lado. Amém? Diga, eu sou cooperador do Espírito Santo. Aleluia. Estamos entendendo. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui então. Aleluia. O 16, por favor. Romanos 10, 16. Nem todos, olha só, gente, o que a Bíblia fala. Nem todos, porém, aceitam as boas novas. Pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Nem todo vai escutar e vai aceitar não, irmãos. Você já vai sabendo. O não você já tem, né? A pessoa não tem, se ela não está, é porque ela está fora da situação. Convida para entrar no corpo de Cristo. Tá? Deus vai te dar estratégia, Deus vai fazer você uma ponte da propagação desse evangelho. Você é um agente celestial na terra, sabia? A Bíblia diz que nós somos morada, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmão, você é chique. Você nem é qualquer coisa não. Embaixada celestial aqui na terra. Olha só para isso. É poder, irmão. Você precisa guardar o Nesaldina, Endorflex e impor mais as mãos quando a pessoa segue. Estou com dor de cabeça. Espera aí que eu vou derramar em você uma coisa que eu carrego aqui. O Espírito do Senhor me ungiu. Eita glória. Está falando do ungido, Messias, Jesus. Mas hoje ele habita em vocês. Aí você diz, maior está em mim. Eu não na minha força, mas aquele que está em mim pode fazer muito mais. E eu quero crer junto com você, que no nome de Jesus, que habita todo o poder, essa cura vai se manifestar. Essa doença vai sair de você. Aleluia. 17. Portanto, a fé vem pelo... E ouvir o quê? As boas novas, a palavra de Deus, a respeito de Cristo. Mas eu me pergunto, o povo de Israel ouviu? De fato, a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Itajaí. Pessoas morreram na boca de leões, gente, no Coliseu. Pessoas foram perseguidas, foram assassinadas. Fizeram um esforço muito maior do que nós estamos fazendo hoje aqui. E a gente não pode levar um não, ou com medo de se frustrar, ou ficar preso a essas picuinhas. Vou usar aqui um termo, o meu vocabulário nordestinês. Sabe o que é picuinhas? Mimimi. Algumas pessoas sabem, né? Essas coisas não podem parar a gente mais não, gente. A gente tem que esticar a nossa fé, a gente tem que andar por cima dessas coisas. Pastor, olha, estou pregando para o cara aqui. Cara, tu tem que... Jesus está voltando. Tu precisa, pastor. Opa, peraí. Não sei o quê. Olha, pastor, oi. Eu não gostei da roupa que você está usando. Tá bom. Cara, tu tem que voltar. Não dá atenção a essas coisas mais não, irmão. Essas coisas, ó. Ignora. Pastor, eu não gostei do seu sapato. Tá bom. Mas, irmão, olha, Jesus está voltando. Tu tem que, sabe? Essas coisinhas pequenininhas. Tá. Vai acrescentar em quê? A tua vida. Vamos continuar aqui? Somos cooperadores, colaboradores da propagação do Evangelho, amém? Amém? Aleluia. Jesus falou em Lucas, no capítulo 10, estas foram as suas instruções. A colheita é grande. Você acredita que é grande? Lucas 10, 2. Eu sou recifense e o meu S é chiado, é paz, pastor, 2, tá? Aqui o peixeiro também é chiado, que eu sei. Os cariocas também é peixeiro, faz também é chiado. Por isso que eu falei aqui, ó, Lucas 10, 2. Vocês perceberam? Essas foram suas instruções. Jesus falou, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Irmãos, deixa eu dizer para você, voltando naquela alusão ou ilustração de olhar para a organização eclesiástica como se fosse uma organização empresarial para o sucesso. A Bíblia chama a igreja na terra como um bom negócio. Aquele que almeja o serviço do Senhor, excelente negócio almeja. Está escrito isso na Bíblia. Tá? E se nós começarmos a olhar desse ponto de vista, eu posso trazer aqui uma menção, né, a esse projeto de Deus na terra como o maior projeto de resgate da humanidade. Que tivesse que colocar, né, um rótulo na fachada da obra de Cristo na terra. O maior projeto de resgate da humanidade. Irmãos, tem pessoas aí trabalhando no resgate, no SAMU, mas a igreja, corpo de Cristo na terra, vocês, meus amados e minhas amadas, você faz parte do maior projeto de resgate da humanidade. Livrando pessoas de ir para o inferno. Diga, eu sou propagador do Evangelho. Aleluia. Aleluia. Jesus disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor. Gente, essa tem sido minha oração. Ore ao Senhor para que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Tudo pelo Evangelho. Amém? Atos capítulo 9. Meu Deus, acho que eu escrevi demais aqui, gente. Me empolguei. Foi falando na propagação. Eu amo esse assunto. Aleluia. Atos capítulo 9, versículo 15. Eu quero que você veja isso aqui. Atos 9, 15. Vou ler o 15 e o 16, tá bom? Ô Senhor, muito obrigado. Aqui foi o chamado de Paulo. Antes disso acontecer aqui, né? Paulo ou Saulo, ele tinha 2 nomes de batismo, né? Por conta do nascimento. É normal, tá, gente? Tem gente que diz, Deus mudou o nome dele. Não, gente, ele tinha esses 2 nomes, tá? Não foi como Abraão, foi trocado por Abrão. Então, por isso que tem hora que chama de Saulo, tem hora que chama de Paulo. Aqui, após ele estar indo perseguir os cristãos, olha só, ele estava perseguindo os cristãos. Ele estava indo caçar crente, caçador de crente, pronto. Paulo, caçador de crente. E ele estava indo quando o Senhor Jesus apareceu para ele. Só para você entender, ele estava caçando quem? Jesus, quando apareceu para ele, falou o que para ele? Porque você me persegue. Quando alguém traz um insulto, uma acusação, ou tenta fazer um mal contra você, isso está indo diretamente a Cristo. Sabia disso? Quando você... Eu vou falar isso aí. Bota lá em Romanos 15, 6. 15, 6. Volta, sobe. 5, 3. Aqui. O que a Bíblia está dizendo aí? Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como diz as Escrituras, os insultos que te insultam caem sobre mim. Forte isso, né? Por que me persegues, Paulo? Por que você me persegue? Jesus também disse, quando você deixou de dar um copo pequenino, um copo d'água a um pequenino, deixou de fazer a mim. Né? Estive preso e não me visitasse. Estive preso e não me visitasse. Estive fome e não me desse comer, sede e não me desse beber. Quando, Senhor, não fizemos isso a você? Quando você deixou de fazer a um dos meus. Então, entenda, gente, não é na sua força. Existe um revestimento sobre a tua vida. Se alguém tocar em você, está tocando no próprio Jesus. Estou tentando te encorajar. Amém? Volta lá, por favor, Atos 9, 15. E Atos 9, 15, aqui diz, o Senhor, no entanto, disse a Ananias, tá? Ele disse, vá, pois Saulo é o instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem. Olha só, aos gentios, aos reis, como também ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Era o propósito dele, tá, gente? Ele não renunciou. Você sabe o que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos? Jesus se tornaram apóstolos depois? Foram assassinados.
Eu pergunto a você, você está disposto a pagar um preço de vida pelo Evangelho? Algumas pessoas estão chegando hoje, não sabem. Eu e minha esposa, nós namorávamos, somos namorados há 23 anos e casados há 16. Quando ela apresentou Jesus para mim, eu falei para ela que eu tinha raiva de crente, que crente era tudo ladrão. Falei que pastor é tudo ladrão. Isso era conversa para boi dormir. Se tu vai ficar sem dinheiro, eu vou dizer depois, a culpa foi tua. Eu vou dizer, eu te avisei. E ela disse, não, você precisa experimentar o amor de Deus. Um amor maior. Você precisa experimentar esse amor. E logo o Espírito Santo, né, me convenceu, que quem convence o Espírito Santo, por isso que você tem que propagar, gente. Quem convence é o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio e convenceu-me dos meus pecados, dos meus erros, eu me arrependi, me entreguei ao Senhor. Só que nós trabalhávamos em uma empresa, nós temos uma empresa, representação comercial, e quando Deus falou conosco sobre nós largarmos tudo lá e vir para cá, não pensamos duas vezes. Abandonar nossos sonhos naturais, nossa vida, para propagar o Evangelho. Agora, eu não sei você, mas a gente saiu de uma condição favorável, onde a gente estava faturando alguns dígitos a mais. Né? Quem sabe o que eu estou falando? Mais de 10 para mais. Né? Aqueles dígitos a mais. Você já está numa situação favorável. E de repente Deus fala para você, sai da tua terra, da tua parentela. Vai para o lugar, né, que eu já te mostrei. No caso, ele falou para ela sobre Santa Catarina. A gente largou tudo de mão e veio para cá. Para propagar o Evangelho, para falar do amor de Deus para as pessoas. Você acha que isso foi fácil para a gente? Largar a mão de tudo. A nossa família, a princípio, achou que a gente estava ficando louco. No final de tudo, graças a Deus, a minha mãe se converteu. Não era cristã. Então, não estou aqui falando isso para você ter pena da gente, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas entenda o que é você largar a mão para viver aquilo que Deus chamou você para viver. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui tem chamado para ser pastor. Mas você precisa entender que você precisa pagar um preço também. Porque nós somos cooperadores do Evangelho. Amém? Aí você larga tudo, vai para um lugar estranho, entenda. Nós que somos estrangeiros aqui, apesar que muita gente aqui é estrangeiro também, né? É fora da cidade. Chegamos num lugar diferente, com pessoas diferentes, para anunciar o Evangelho. E você acha que isso vai acontecer de forma sem haver resistência? Irmão, vai se levantar Evódias, Síteques, no meio do povo. Os Paulos que vai conflitar, vai discordar, né, teologicamente a tua doutrina, da doutrina de Cristo que você prega, né? Não da minha não, da de Cristo. Isso vai acontecer, irmãos. Só que essas coisas não podem parar a gente, não. Irmão, não concordo não desse jeito, não concordo daquele jeito. Tá bom, então você concorda do outro jeito, vai para um lugar onde você concorda do jeito que você vai, mas não sai do corpo de Cristo, não, pelo amor de Deus. E quem concorda do jeito que a Bíblia está falando aqui, a gente vai ficar do jeito que está aqui. E vamos crescer para a honra e glória da Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. E olha o que ele falou aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, estamos encaminhando para o final já. Louvado seja Deus. Temos uma surpresa e vamos falar a respeito... Opa, tem aguinha aqui. Obrigado, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21, por favor. Aleluia, obrigado, Jesus. Tudo pelo Evangelho, gente. Tudo pelo Evangelho. Tudo pelo Evangelho. Pastor, eu estou nervoso ou nervosa porque faz muito tempo que eu estou com a mesma capinha do celular. Gente, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais aquelas... se você olhar no meu carrinho da Shopee, tem tanta coisa lá que eu não comprei ainda. Você não tem ideia, pastor. Gente, pelo amor de Deus, isso não pode estar roubando tua paz mais não. Capinha de celular. Imagina, né? Jesus, Pai amado. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7, 21, diz o seguinte. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso se preocupe. Não deixe que isso o preocupe. Mas, se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora você é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor chamou, agora você é escravo de Cristo.
Forte, né? Esse comentário de Paulo. Escravo de Cristo. Irmãos, foi para a liberdade que Cristo te chamou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós precisamos entender que existe um esforço a ser feito. 1 Coríntios capítulo 9. Volta lá, por favor, ainda. 1 Coríntios 7, 23. Que fica depois ali do 22, né? Olha o que o 23 fala. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Isso é música, né? Nossos ouvidos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, por favor. Eita glória. Obrigado, Jesus. E vamos encerrar aqui em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do 19. Foi? Preste atenção no que o apóstolo Paulo escreveu para nós itajaienses. Primeiro Itajaiense, capítulo 9, versículo 19. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos, para levar muitos a Cristo. Uau! Olha só, gente. Embora eu sendo um homem livre, fiz-me escravo de todos. Existe uma história, né, dos moráveis. Quem sabe dessa história? Dos irmãos moráveis. Foram para uma ilha, onde essa ilha era... um proprietário dela, né, tratava todos que estavam lá como escravos. Então, todos que entravam lá era proibido de sair, né? E eles entraram, a embarcação que vinha para comprar suprimento no continente, estava saindo, e depois vocês pesquisem essa história. História muito comovente. 2 irmãos entenderam essa mensagem aqui, ó. Eles se despediram. Nunca mais vocês vão nos ver. Mas a gente vai levar para aquela ilha a oportunidade de salvar vidas que estão lá. Irmãos moráveis. Dá uma pesquisada. Eu acho que é isso, os moráveis. Coloca só os moráveis para aparecer. Alguma coisa assim. Continuando. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. O 20. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com quem segue, quando estive como, vou ler de novo, vivi como judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, é isso aí, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. O 21. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei, para levá-lo a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus. Então, irmãos, não é porque você vai pregar ao mundo, aos desaliançados de Deus, que você, para chegar perto deles, você tenha que copiar todos os erros que eles estão falando. É isso que ele está dizendo. Cheguei para os que sem lei, me comportei ou me aproximei deles, mas não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. A santidade precisa ser um rótulo na sua vida. 22. Quando estou com os fracos, também me torno fraco. Isso é identificação, tá? Pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum. Olha aí a ponte. Você tem que encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. Aleluia! Obrigado, Jesus, porque tem ido na cruz para salvar todos aqueles que creem em teu nome. Senhor, obrigado, Pai, pela tua boa mão sobre nossa vida. Obrigado, Pai, por todo o teu povo reunido, sendo propagadores do Evangelho, não negociando princípios, pregando com as suas palavras, com a sua vida, com as suas ações, com as suas curtidas nas redes sociais, com as postagens. Obrigado, Senhor, com os comentários. Obrigado por tudo que as pessoas têm olhado em nossa vida e visto o Senhor, aqueles que revelam Cristo vivo na terra, amando, perdoando, levando em consideração um modo simples de ver a vida, não tornando comum o que é santo. Aleluia!
Não foram poucas as pessoas que morreram para o Evangelho chegar onde chegamos. E a igreja hoje vive um banho-maria. A igreja de Cristo na terra hoje está acomodada. Irmãos, precisamos voltar para ver os grandes avivamentos. Os generais de Deus, meu Deus do céu. Alguém já viu o avivamento na Gália, o gaulês? Ele parou um país inteiro, cancelou uma Copa do Mundo, porque todo mundo foi para o culto. Alguém já ouviu falar dessa história? Cancelou um jogo de Copa do Mundo, um gaulês, um jovem gaulês, adolescente. Ele ganhou uma nação inteira. Todos foram para cultuar a Deus, porque era na hora do jogo, não teve jogo. Que nível a gente está? A Rua Azusa, quem sabe da história do avivamento que teve nos Estados Unidos? Sabe, gente, essa semana eu escutei o nosso querido pastor Edilson Lira, ele falou, não diminuindo, mas tem grandes nomes famosos, como Charles Spurgeon, eu acho que é esse o nome dele, né? Teve um grande avivamento. Quando você vai ver o grande avivamento, a multidão que estava lá era 1.500 pessoas. Hoje tem igreja com 5.000 pessoas. Não é só o número, é o que eles fizeram para Cristo, numa só fé, numa só visão, em uma só unidade. Aleluia! Volta lá, estou acabando agora, gente. Tem paciência aí. 1 Coríntios 9, 23. Li agora, não foi? Faço tudo para espalhar boas novas, participar das bênçãos. Filipenses 1,12 diz, quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu até agora tem ajudado a propagar o Evangelho, as boas novas. Para finalizar, já quero chamar meu querido irmão Guto para nos ajudar aqui, para tornar mais fácil as palavras que o Senhor mandou trazer essa noite. Pode começar, Guto, dedilhando aí. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, que diz o seguinte, 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um? Repete comigo, apenas um. Apenas um ganha o prêmio. A Bíblia diz que a salvação ela é individual. Romanos 14, 22, a fé que tenha para ti mesmo. Feliz é o homem que não se... Bota lá, por favor. Bota na revista atualizada. Feliz é o homem que não se condena naquilo que seu coração aprova. Romanos 14, 22. Romanos 14, 22. É isso mesmo. Você tem direito às suas convicções. Você acredita no que você quiser. Mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que considera correto. Tem uma versão que diz, aquilo que o teu coração... Uau! Volta agora lá para finalizar, 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio, portanto, corram para vencer. Eu já disse aqui várias vezes e repito, o meu filho, eu falo para ele, a tua fé me salva? Ele faz, não, pai. Eu digo, a minha fé te salva? Ele faz, também não, pai. Eu digo, faz teu nome. Coloque-se, através da sua fé, no livro da vida. Corra a sua carreira para vencer. Não queira ficar pelo caminho. Eu não posso chegar diante de Jesus com a minha esposa e meu filho, vim prestar conta, Senhor. É individual. Não negocie princípio, irmãos. Ah, pastor, eu gosto de ir para a igreja quando alguém me chama para ir. Então, eu vou te chamar. Venha para os cultos. Venham para os cultos, cultuar a Deus. Precisamos carregar a consciência que, embora estamos hoje aqui em uma sala, né? Não tenha, ainda estamos começando, né? Muitas, ou cara de santuário. Isso aqui é um santuário, irmão. Nós viemos aqui para cultuar o nosso Deus. Então você precisa chegar aqui com essa consciência. Eu vou para um lugar para cultuar o meu Deus. Você não vem assistir um culto. Você vem cultuar o seu Deus.
Você não pode tornar comum que é santo. Você não pode não ter reverência, temor, quando está na presença, cultuando o seu Deus. Ainda estamos nesse ambiente. Iremos para o maior em nome de Jesus. Aqui, que era para ser um local da nave isolado, para nós nos concentrarmos mais, ainda é passagem. Mas vai chegar aquele lugar onde a gente vai estar um lugar só para cultuar. Essa consciência dessas coisas não pode sair da gente, não. Consciência de eternidade. Continuando aqui. O 25, por favor. 1 Coríntios 9, 25. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Quantos grandes atletas a gente conhece hoje a história? Michael Jordan, Pelé, Neymar. Olha o esforço que eles fizeram. Cristiano Ronaldo. Eles fazem um esforço maior para se destacar naquilo que eles fazem. Eles são disciplinados e se esforçam para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Existe um esforço, meus amados. Existe um esforço, minhas amadas. Ah, pastor, está chovendo. Ah, pastor, está fazendo sol. Está fazendo frio. Está fazendo calor. Ah, pastor, estou cansado. Sabe, irmãos? Quantos cristãos morreram para que esse evangelho chegasse até a gente? Eu sei, irmãos, que tem gente que está cansado e trabalha. Irmãos, eu sei. Tem dia que eu venho para cá, só o milho da pipoca. No finalzinho do pacote. Já dei o máximo que eu pude, mas eu venho. Porque antes do meu compromisso com vocês, eu tenho um com Deus. Se eu agendar às 19 horas um culto aqui e não tiver ninguém, eu vou prestar o meu culto a Deus às 19 horas aqui. Sozinho. Minha esposa disse, sozinho não, que eu vou estar com você. Eu falei para ela isso. Se ninguém for, eu vou estar lá. Eu vou abrir a igreja e eu vou estar lá. E eu sou assim. Continuidade. Comecei as lives e os devocionais domingo a domingo, janeiro a janeiro. Faltou algum dia? Já vai fazer 2 anos. Sabe por que eu faço isso? Porque eu me comprometi com Deus. E eu quero que vocês agora saibam que vocês estão embaixo de um pastoreio que não retrocede, que não se quebra. Continuidade é segurança para vocês. Vocês vão dizer, eu sei que eu estou num lugar que pode chover, nevar, fazer sol, que eu sei que minhas próximas gerações, meus filhos, eu sei que não vai dar uma dor de barriga no pastor, ele vai dizer, não vou para a igreja hoje não. Está repreendido, Jesus. Estamos aqui para dar continuidade, irmão, na propagação do evangelho. Aqui é o nosso QG, é o quartel-general. Aqui nós nos equipamos. Mas o campo de batalha ou de atuação nosso é lá fora. Amém? Propague o evangelho, irmãos. Por isso, o 26. Não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no mar. Disciplino meu corpo como atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Você pode ficar de pé, por favor? Repita comigo. Tudo pela propagação do evangelho. Aleluia. Eu quero que você feche seus olhos. Vamos agradecer a nosso Senhor Jesus por essas cartas maravilhosas que nós acabamos de ler. Do amado Paulo. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter enviado o seu Filho Jesus. Obrigado, Pai, por essa consciência hoje que temos de andarmos em novidade de vida. Obrigado, Pai, porque sabemos que hoje nós somos portadores da Tua santa presença. E nós não podemos nos tornar ou fazer com que isso seja algo comum.
Nós carregamos o Criador do céu e do universo dentro de nós. Nós temos poder criativo que pode ser acessado pela fé. Poder que cura, que restaura, que traz ânimo, que faz com que as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque hoje nós estamos saindo aqui com essa consciência de sermos colaboradores teus. Nós não vamos mais ficar de braços cruzados, esperando coisas acontecerem. Vamos nos mover na direção que o Senhor nos apontar. Em nome de Jesus. Que mais pessoas possam ser alcançadas por esse amor incondicional. Que mais pessoas possam ser amadas por esse amor de Cristo. Esse amor que o mundo não conhece. Pessoas carentes. Pessoas desejando serem amadas. Que Deus use o seu abraço. Que Deus use o seu aperto de mão. Que Deus use o seu beijo na face. Que Deus use você na mensagem de WhatsApp. Que Deus use você com um bilhetinho. Deixa um bilhetinho para aquela pessoa. Jesus te ama. Fala para as pessoas que ela é amada por Deus. Seja um propagador dessa mensagem do amor. Eu quero agradecer, Pai. Obrigado, Deus, pela sua boa mão que nos conduz em triunfo para a eternidade. E enquanto nós estivermos nessa terra como peregrinos, como forasteiros, como passageiros, estamos de passagem, somos passageiros. Vocês podem repetir: nós somos passageiros aqui na terra. Aleluia. Obrigado, Pai. Eu declaro cura para quem está precisando de cura. Eu declaro em nome de Jesus, cura em seus corpos para quem está precisando de cura. Se você está com alguma dor ou alguma enfermidade em seu corpo, põe a mão em cima agora dessa enfermidade ou dessa dor. E eu quero somar minha fé com você. Nós estamos em uma reunião de santos. Não vamos tornar comum o que é santo. Vamos fazer um bom uso da unção do Espírito Santo aqui no nosso meio. Uma igreja avivada. Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé agora com a fé dessa pessoa que está colocando a mão na enfermidade ou na dor. E junto com ela, eu creio e declaro na autoridade e no poder do nome de Jesus, que essa dor vai sumir agora em nome de Jesus. Essa enfermidade vai sumir agora em nome de Jesus. Obrigado pelo teu poder operando em nosso meio, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelos testemunhos que serão pregados como mensagens de propagação do Evangelho. Os seus testemunhos é a tua melhor pregação, igreja. Obrigado, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Se alguém está em nosso meio e ainda não fez Jesus como seu Senhor e Salvador, não sai daqui sem entregar a sua vida a Jesus e viver esse amor intenso. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, essa presença é inexplicável. A paz que excede todo entendimento é inexplicável. Ela transcende as três dimensões. Você sente dentro de você, você percebe fora de você. É uma paz que você precisa carregar. Troque os seus fardos com Jesus. Venham a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Porque o fardo de Jesus é leve. Se você está aqui, levanta sua mão, quero orar por você. Obrigado, Pai. Todos salvos. Se Jesus voltar agora, você vai para o céu ou fica? Isso é sério. Tem alguém levantando a mão aí que eu não estou enxergando? Não, né? Ok. Então, aleluia. Obrigado, Senhor.